Você já ouviu falar na Lei Magnitsky? Talvez esse nome soe distante, como algo que não afeta a nossa vida aqui no Brasil. Mas acredite, essa lei americana já foi usada contra autoridades brasileiras e agora pode colocar o senador Davi Alcolumbre no centro de uma crise política com repercussões internacionais. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Lei Magnitsky nasceu nos Estados Unidos em 2012, em homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que investigou um grande esquema de corrupção envolvendo autoridades do próprio governo russo e acabou preso e morto sob circunstâncias suspeitas. O caso gerou comoção e pressão internacional. Resultado: o Congresso americano aprovou uma lei permitindo que os Estados Unidos sancionem qualquer autoridade estrangeira envolvida em corrupção ou violações graves de direitos humanos, mesmo que esses atos tenham acontecido fora do território americano. Na prática, se uma pessoa entra na lista da Lei Magnitsky, ela pode ter seus bens nos Estados Unidos congelados, perder o direito de entrar no país, ver contas e transações bloqueadas em qualquer banco que opere em dólar, e até ser proibida de fazer negócios com empresas americanas. É o que alguns chamam de morte financeira. Recentemente, essa lei deixou de ser um assunto distante para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi incluído na lista de sanções dos Estados Unidos, acusado por grupos ligados a Donald Trump de promover censura, perseguição política e prisões arbitrárias. Na prática, Moraes não possui bens ou negócios conhecidos dos Estados Unidos, então o efeito econômico é limitado. Mas a mensagem política é clara: existe um movimento americano disposto a confrontar autoridades brasileiras. E é nesse ponto que o nome de Davi Alcolumbre aparece. Paulo Figueiredo, comentarista político e aliado de Jair Bolsonaro, afirmou publicamente que o senador poderia ser alvo da Lei Magnitsky por travar o andamento de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado. Segundo essa visão, ao não permitir que esses processos avancem, Alcolumbre estaria, de forma indireta, protegendo um ministro acusado de abusos de poder, e isso poderia ser enquadrado como cumplicidade. O deputado Eduardo Bolsonaro também reforçou essa possibilidade, dizendo que não só Alcolumbre, mas também o presidente da Câmara, Hugo Mota, poderiam entrar na mira das sanções se não atenderem às expectativas de Washington. É claro, essa leitura é totalmente política e depende da interpretação americana sobre os fatos. Mas o recado foi dado. Do outro lado, Alcolumbre respondeu defendendo a soberania nacional. Ele afirmou que o Congresso brasileiro não aceita interferências externas e que o STF é uma instituição essencial para a democracia do país. Para ele, qualquer tentativa dos Estados Unidos de punir autoridades brasileiras é um ataque à independência política do Brasil. Especialistas em direito internacional alertam que aplicar a Lei Magnitsky sem provas concretas e sem um processo independente pode ser visto como um ato de ingerência política. Afinal, não é um tribunal brasileiro ou uma corte internacional decidindo, e sim o próprio governo dos Estados Unidos, baseado em seus interesses estratégicos. Mas e se, hipoteticamente, Alcolumbre realmente entrasse nessa lista? Quais seriam as consequências? Primeiro, ele teria o visto americano cancelado, não poderia viajar para os Estados Unidos e enfrentaria bloqueios para qualquer transação financeira internacional feita em dólar. Como o sistema bancário global é fortemente conectado ao dólar, mesmo operações feitas fora dos Estados Unidos poderiam ser afetadas. Além disso, empresas multinacionais com sede nos Estados Unidos teriam que cortar qualquer vínculo com ele. No cenário político, a repercussão seria imediata. Um presidente do Senado brasileiro sancionado por Washington levantaria um debate intenso. Seria a prova de que o Brasil está sob influência estrangeira ou uma vitória contra a impunidade? A resposta dependeria, claro, da posição política de quem analisa. O fato é que o uso da Lei Magnitsky no Brasil abre uma nova frente na guerra política. Não estamos falando apenas de embates entre partidos, mas de uma disputa internacional que mistura diplomacia, economia e direito. Se antes essa lei parecia algo distante, hoje ela já bate à nossa porta. O caso de Alexandre de Moraes mostrou que é possível aplicar essas sanções a autoridades brasileiras.
E agora, com nomes como Alcolumbre e até outros parlamentares circulando nas conversas de bastidores, é possível que vejamos novas inclusões nessa lista. E aqui vai a pergunta que fica para você. A aplicação da Lei Magnitsky é um instrumento legítimo contra abusos de poder ou é apenas mais uma forma dos Estados Unidos influenciarem a política de outros países? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate ainda vai longe.